protagonista desse filme me fez passar tanta raiva que eu quase desisti de ver ele no meio, porque tava difícil. E bom, meus 15 anos começa a história contando sobre a vida social da Bia, onde ela fala que ela é invisível e que isso é bom porque ninguém enche o saco dela, exceto o Bruno, que é o melhor amigo dela, que só enche o saco um pouquinho. Além do Bruno, tem o trio dos três patetas, que é formado pelo Thiago, que é o galão feio da história, o Heitor, que é o repetente, que repetiu 2 anos, e tem o Fábio, que ele é um coreano que é ilusionista. E é muito engraçado que o ator que faz ele não é ator. Na vida real, ele é um ilusionista só, tipo, ele não... É o único filme que ele fez e não tem nada a ver com o motivo real dele ser famoso, que é ser ilusionista. E o Thiago, ele é ficante da Jéssica, que é a melhor amiga da Bia. Ela é tipo amiga burra, sabe? Que só é sua amiga quando precisa de ajuda. E essa amiga dela é muito besta também, porque o Thiago sempre deixa claro que só quer ficar com ela pela diversão, não quer nada além disso, e ela ainda acha que vai pra frente isso, mas tá bom. E ela tem as duas melhores amigas, que é uma influencer que tudo dela, tipo assim, toda a participação dela é gravando, é o desenvolvimento dela, ela basicamente grava tudo ela quer registrar e postar nas redes sociais. E tem uma menina metida astróloga, que basicamente as falas dela é soltar signos do nada, olhar pra pessoa e falar assim: tenho certeza que ele é de Áries, entendeu? E é basicamente esse o ciclo social da Bia. O que eu acho que não faz o menor sentido ser chamado ciclo social dela, porque como ela mesma fala, ela não faz a menor diferença pra eles. É a mesma coisa falar que o Grêmio da minha escola faz parte da minha vida social, sendo que a gente tá, tipo, eu aqui e eles lá. Mas esses personagens, ou melhor, 2 deles, que é o Thiago e a Jéssica, vão ser importantes daqui pra frente, daqui um pouquinho mais, só que os outros 4 estão só pra encher linguiça mesmo. Enfim, como eu falei, a Jéssica é tipo a amiga burra da Bia, e logo no começo ela já fala com a Bia, tipo assim: ô Bia, será que a gente não pode fazer aquele trabalho de história lá juntos? Aí a Bia fala assim: eu fiquei de fazer com o Bruno. Aí ela fala assim: ah, mas você e o Bruno já são inteligentes o suficiente pra que fazerem juntos? Eu preciso mais. E ela simplesmente fala assim: então beleza, bora fazer junto, não é você. Gente, vamos falar. Coitado do Bruno. Ela se comprometeu pra fazer o trabalho com ele e troca ele assim, sem mais nem menos, nem avisa, só sem nem conversar antes. E agora, pra realmente fechar o ciclo social dela, vemos o pai dela, que é um pai super divertido, que trabalha, eu imagino que como animador de festa, porque toda vez que ele vai pegar ela do trabalho, os dois vão se encontrar depois do trabalho dele, ele tá fantasiado, então ele provavelmente faz alguma coisa com animação de festa infantil. E ela tem vergonha disso, porque onde já se viu um homem fantasiado indo na escola buscar uma semi-adulta de 14 anos? Maior mico da vida, né? E o pai dela busca ela e o Bruno. E é nesse momento que ele anuncia uma promoção que o shopping do bairro lá abriu, que é o quê? Você compra uns produtos lá e começa a concorrer uma festa de 15 anos com tudo incluso e com direito a um show da Anitta, que muita gente queria, tipo, é o sonho de toda garota. E o pai dela queria muito inscrever ela, mas ela não quer porque ela não tem vida social. Ela sabe que provavelmente se fizer essa festa só vai ela, o pai e o Bruno. O que não é mentira, realmente é um bom ponto. Ela pensou bem, porque festa de 15 anos, geralmente a gente compra quem a gente se importa, quem se importa com a gente. E vamos falar a verdade, na vida dela só tem o pai e o Bruno. Ela tem um ponto bem interessante, né? No lugar dela eu também não faria. Ela e o Bruno têm um sonho em comum, que é ser cantor, que é ela ser cantora e ele também. Inclusive, Bia e Bruno dava uma boa dupla sertaneja, né? E ela compõe músicas. E mais pra frente também, essa parte da compor música vai ser importante. E gravem isso, porque lá no final, vamos voltar nesse ponto. Na escola dela, ela abriu um show de talentos e ela amarela, porque o ukulele dela tava desafinado. E aí ela fala que não deu, porque o ukulele tava desafinado. Ele fala assim: ué, eu perguntei se você precisava de um afinador. Você falou que não precisa. Aí ela chega no pai dela e fala assim: pai, tem uma certa diferença entre eu falar que eu preciso e que eu quero. O senhor tem que entender isso. E é lógico que ele tem bola de cristal. Oxi, cada uma menina esquisita. Ela vem com os códigos dela e acha que o pai dela tem a obrigação de entender sem ela dar uma menor explicação. E ela tava se preparando pra fazer o trabalho com a Jéssica. Só que a Jéssica manda uma mensagem falando que não ia poder ir porque ela tinha que ajudar a mãe dela a fazer um negócio. Lá no shopping, enquanto ela espera o pai dela comprar um afinador, ela vê um ukulele
transparente. E ela manda pro Bruno, falando tipo assim, até o ukulele é invisível, kkkk. E guarda essa informação também porque vai ser importante. E assim que saem do shopping, ela e o pai dela encontram a Jéssica ali com um monte de amigos e o Thiago. E ela fala, nossa, a mãe da Jéssica tá diferente, né? E assim, gente, o Bruno não furaria com ela pra ver amigos, até porque ela é a única amiga dele. Mas o Bruno não furaria com ela. E mesmo ela vendo a Jéssica fazendo isso, ela simplesmente ignora e faz o trabalho sozinha. O pai dela, quando vai comprar o ukulele, compra um monte de pilhas pra conseguir participar do sorteio. Aí ele chega na Bia e fala assim, Bia, comprei isso aqui pra gente participar do sorteio. Aí ela fala, pai, não precisa me inscrever no sorteio. E é óbvio que o pai dela entende o não precisa me inscrever no sorteio como não precisa, mas eu quero. E vamos falar a verdade, ela também não ajuda, né? Ela ensina um negócio pro pai dela. O pai dela se esforça pra aprender, pra entender os códigos dela, as esquisitices dela. Aí ela vem e faz diferente, não faz sentido nenhum. No outro dia, na escola, tá o grupinho da Jéssica e os amigos do Thiago jogando Verdade ou Desafio, quando perguntam sobre o Thiago pra Jéssica, e ela fala que tá cada vez mais firme com o Thiago, que eles já estão praticamente namorando. Aí uma amiga dela chega e fala assim, mas vocês já conversaram sobre isso mesmo? Tipo, vocês já falaram sobre vocês? Aí ela fala assim, não. E acabou a pergunta. Aí giram a garrafa e aponta pra Bia. Só que a Bia não tava nem participando da brincadeira. Tanto que ela fala isso e fala assim, gente. E fala assim, a Bia tá com medo. E se fosse medo mesmo? Pior que ela nem se defendeu, ela nem falou, tipo assim, então eu vou participar. Eles simplesmente enfiam ela na brincadeira e perguntam quem foi o primeiro garoto. Primeiro ou último, enfim. Perguntam alguma coisa sobre algum garoto que ela já beijou. Só que a Bia, ela é BV. Ela nunca beijou ninguém. E como a Jéssica provavelmente sabe disso, ela fala que ela provavelmente ficou com um garoto do curso de inglês da Jéssica, que a Jéssica mostrou pra ela. E ela se acha a melhor amiga do mundo por ter falado isso. Aí a aula começa e a Bia recebe uma mensagem da caixa postal avisando que foi ela quem ganhou a festa. Mas ela não quer participar, então ela simplesmente ignora, não responde nem nada. E depois, na aula de educação física, depois que ela e a Jéssica conversam, tipo, sobre a Jéssica estar super animada. A Jéssica é super fã da Anitta, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que ela que tem que ganhar aquela festa, porque ela é fã da Anitta, assim como metade das outras garotas daquela escola. Mas ela tem que ganhar a festa, ninguém mais pode. E a Jéssica sai, esquece o celular lá, e aparece uma mensagem do shopping falando, tipo assim, Bia, nós precisamos da sua confirmação porque você foi a ganhadora, então responde logo, para de ignorar nós. A Jéssica vê aquilo e dá um maior piti. Só que assim, gente, a Bia tava literalmente ignorando as mensagens do shopping. Tanto que o shopping mandou mensagem pra ela porque ela tava ignorando. Aí na hora do jogo lá, que ela joga um handball, eu acho, a Jéssica surta, ela fala que a Bia é uma péssima amiga, que ela defendeu a Bia do jogo lá do Verdade ou Desafio, que ela era uma amiga incrível. E olha só o que a Bia faz com ela. Ela simplesmente ganha um sorteio. E nesse momento, a Bia, por pura birra, chega e fala assim, Jéssica, agora também eu vou fazer essa festa. E pronto. Essa informação explode e vira a notícia do ano. Que o mundo todo, no caso, aquele bairro, tava comentando. Depois que a Bia aceita a festa, ela vira basicamente uma das garotas mais populares da escola. Porque todo mundo quer ir nessa festa, todo mundo quer ver o show da Anitta. Pelo menos flopar a festa não vai, né? Porque se todo mundo quer ir, se ela chamar todo mundo vai. E a partir daí, ela conhece a equipe que vai planejar a festa dela, que no caso é uma mulher e o assistente dela, e começa o planejamento de transformação, que consiste em botar uma lente de contato, soltar o cabelo e aprender a andar de salto alto. E claro, uma das primeiras etapas do planejamento da festa era o príncipe. A Bia não queria muito esse negócio do príncipe, mas teve outra escolha e é óbvio que ela chamou o Bruno pra ser o príncipe dela. E o Bruno também não tava muito afim, mas ele aceita depois da Bia implorar, contando que ela grave com ele uma música no estúdio de um amigo do primo dele. E aí eles fecham um combinado. Como a Bia percebe que todo mundo ali quer ir pra festa dela, pra facilitar um pouco a lista de convidados, ela decide que simplesmente todo mundo do primeiro ano, que é o ano que ela tá, vai, todo mundo vai. E o Thiago e o grupinho dele, eles querem muito ir também, porque é a festa do ano, vai ter a Anitta, vai ter um monte de fãs da Anitta, enfim, eles querem ir porque vai ser um evento legal. Mas ela só ia convidar o povo do primeiro, e eles são do terceiro. Então, tirando o repetente, que repetiu 2 anos, então ele tá no primeiro, o ilusionista e ele não iriam participar. E é aí que o Thiago decide usar a arma
secreta dele, que não é tão secreta, né, mas uma arma que ele sempre usa e costuma funcionar pra conseguir ser convidado, que é o quê? Ele ia jogar o charme dele e se aproximar da Bia. E como que ele se aproxima? Ele chega nela na biblioteca, porque ela é diferente de todas as garotas e ele gosta de passar o tempo dela na biblioteca. E chama ela pra ir com ele na pista de skate junto com a galera. Depois tem uma cena que é basicamente sobre um desfile dela experimentando salto alto, aprendendo a andar, que simplesmente não agrega em nada na história, não muda nada, não serve pra nada. E aí chega a hora do ensaio fotográfico, que ela tá toda arrumadinha, né, de debutante, e tá com uns balões e gás hélios numa mão. E basicamente eles ficam tentando tirar a foto perfeita dela. E sinceramente, que equipe esquisita. Nossa, a forma como eles falam que é pra ela olhar pra câmera é tipo, seja uma borboleta, é uma coisa de doido. Eles são muito esquisitos. E aí chega o pai da Bia lá pra acompanhar, e a Bia fala pro pai que ia na pista de patinação com um amigo. E o pai dela já fica todo feliz, tipo, é com o Bruno? Ela fala assim, não, pai, é com outro amigo. E pelo olhar do pai dela, já é claro que ele é Team Bruno. Por ele, o Bruno seria o genro dos sonhos dele. Mas não é o que a Bia quer no momento, então, olha o quê? Então, de lá ela vai pra pista de skate e tem umas cenas que mostra o Thiago e os meninos lá andando. E vamos falar a verdade, eles não sabem andar. Metade dos cortes que eles aparecem é caindo. Eles não sabem andar. E aí chega a aposta, que é basicamente eles duvidam que o Thiago vai conseguir se aproximar da Bia no nível de ser convidado. E eles duvidam também que ele iria conseguir beijar ela. Nesse mesmo período que ela estava lá na pista de patinação, umas amigas da Jéssica começam a se aproximar dela e se convidam para ir para a prova de vestidos. Ela aceita. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar no começo é que, como eu falei, tava tudo incluso na festa. Era o salão, era o show da Anitta, era a roupa que seria produzido por um estilista super conceituado. E que estilista super renomado é esse que não fez um vestido exclusivo para ela? Não só isso, como a loja que era pra ser de debutantes só tinha vestido esquisito. De todos os vestidos que ela provou, um era de gala. Qual o sentido de um estilista super renomado não fazer um vestido exclusivo pra ela e a loja dele só ter vestido esquisito? O Bruno é o príncipe dela, né? Então eles começam a ensaiar pra valsa e começa a rolar um clima entre o Bruno e a Bia. Os dois começam a se olhar com um olhar diferente e um beijo quase rola, só que não rola. Eles estavam olhando assim pro outro, depois os dois parece que acordaram da transe que tava. E como uma forma de se aproximar dela, o Thiago convida ela pra ir no trote do terceirão, que era uma festa na piscina, onde ela iria com ele, né? E uma coisa muito engraçada desses filmes, desse negócio de trote, é que na vida real, o trote é você ir pra escola fantasiado uma vez por mês. Mas nos filmes, assim como nesse filme, que o trote do terceirão é ir na piscina de noite, no momento que os seguranças estariam todos desatentos, e fazer uma festa na piscina. E durante a valsa, que eu esqueci de falar, é que o Bruno falou pra Bia que ele já tinha marcado um horário pra gravar lá na gravadora e que eles iriam gravar num horário que ele não sabia, mas que era o mesmo horário do trote no terceirão. E ela aceita, ela só esquece que ela já tinha um compromisso. A Bia chega lá na festa, vai conversar com a Jéssica, que tá brava pra caramba com ela, porque ela que ganhou o sorteio, quem deveria ganhar o sorteio era a Jéssica, ninguém mais. Só ela merece ver o show da Anitta, porque ela é a maior fã da Anitta, não tinha ninguém mais na escola além dela que fosse fã da Anitta. E ela era a única garota que merecia aquela festa. E a Bia simplesmente empurrou ela na piscina, sem querer. Aí ela tá lá se afogando, daqui a pouco quem pulou na piscina? O Thiago, pra salvar ela. A Jéssica, que tá chateada com aquela situação, vai desabafar com uma das amigas dela, que fala assim: amiga, fica tranquila, isso é tudo armação. O Thiago só tá fazendo isso pra conseguir o convite pra festa. Eu tenho até um vídeo sobre isso. Então ela mostrou um vídeo que ela gravou dos meninos lá fazendo a aposta, duvidando, ele falando assim: vocês duvidam, então eu vou fazer. E aí a Jéssica pede pra amiga dela mandar esse vídeo pra ela manda. Depois que o Thiago salva ela da piscina, eles vão pra um vestiário e o Thiago pega uma roupa reserva e dá pra ela. Mas, gente, primeiro,
Quem é que vai numa festa de piscina, mergulha, sai e já se troca? E segundo, ela tava de biquíni, ela não tinha uma troca de roupa, ela não estava preparada, ela devia ter uma toalha, uma camiseta reserva, tudo reserva. E ela não tinha. E ela se arruma, depois começa a rolar um clima, ele quase beija ela, e o beijo é interrompido porque o segurança chega e quase flagra, só que eles conseguem fugir. No dia seguinte, ela vai conversar com o Bruno, pedir perdão porque ela esqueceu do combinado que os dois tinham. E ele fala que sabe que ela foi na festa, acho que ele viu o óculos dela esquecido lá. Aí ela fala tipo assim, Bruno, me desculpa, não era minha intenção te magoar. Aí ela fala tipo assim, por que a gente não marca outro dia na gravadora? Aí ele fala assim, não, porque agora não vai rolar. Ela fala assim, não, vai sim, se a gente conversar com um amigo do seu primo. Aí ele fala, não vai rolar porque agora eu não quero mais fazer isso com você. Aí ela fica, aí eles brigam. E depois aparece um clipe dele tocando aquela música do Que Será de Nós, que fala sobre amizade. E enquanto ele toca, ela vai mandando umas mensagens pra ele, falando assim, Bruno, me desculpa. Ele não responde, porque ele tá tocando, não tem como responder enquanto toca. Ele tá simplesmente concentrado em outra coisa. Aí ela pode falar assim, mas eu já te pedi perdão, meu Deus. Você quer que eu faça mais o quê? Nada. Não foi só isso que ela fez. Tipo, ela mudou totalmente desde que ela ganhou aquele bendito sorteio. Ela meio que esqueceu do amigo dela. E ela acha que ele é obrigado a simplesmente esquecer e voltar à amizade que era antes. Aí ela já começa a partir pra chantagem emocional. Nossa, você vai fazer mesmo isso comigo na véspera do meu aniversário? Na véspera da festa? Que baita príncipe que você é, né? Ele lá só tocando, sem nem saber que tá recebendo mensagem. Aí ele não responde por 2 minutos. E o Thiago manda mensagem pra ela perguntando se ela não poderia arranjar convite pro terceirão todo. Mas, gente, a festa é amanhã. Não é assim que se faz. Não é assim que funciona uma festa de gala. Quer saber? Eu quero convidar mais 30 pessoas. Eu vou convidar? Não é assim. Tava tudo organizado, tudo contado. Já tinha as mesas contadas, já tinha tudo certo, já tava tudo perfeito. Não tinha como ela simplesmente abrir mais 30 vagas na festa de um dia pro outro. Não tem como. Ela no vácuo por 2 minutos do amigo dela. Ela manda uma mensagem triste pro Thiago, falando que ela tava super chateada com ele, porque por culpa dele que convidou ela pra aquela festa, ela tava brigada com o melhor amigo dela, porque ela foi um compromisso super importante. E depois ela ainda fala, você quer ser meu príncipe? Nada. E é óbvio que o Thiago aceita, né? Vai recusar esse convite. No outro dia é a festa. O primeiro corte que a gente vê da festa já é a decoração, que mostra o quadro dela, daquela foto que tiraram no parque. E os balões simplesmente não apareceram. Eles tiveram todo aquele esforço, ela teve toda aquela humilhação, tudo aquilo pros balões nem aparecerem no enquadramento, gente. Que baita fotógrafo que o assistente daquela organizadora de eventos é, né? E como toda festa dessas assim, grande, tem uma área que é pra você colocar os presentes e você tem que colocar os presentes naquela área. O Bruno chega, né, com o presente dele e ele quer levar pra Bia, mas o Charles, que é o assistente, eles ficam lá brigando, né? Tipo assim, eu quero entregar. E eu falo tipo assim, não, deixa aqui. Eu quero entregar. Não, vai deixar o presente aqui. Que o Charles não vê o Thiago passando com o presente da Bia, que nada mais é que um par de brincos que a mãe dele comprou pra ela. E, ao contrário dela, o Bruno é um ótimo amigo. E é óbvio que ele não ia deixar ela na mão na véspera da festa dela por conta da mágoa dele. E ainda que ele fosse fazer isso, ele teria mandado uma mensagem ou teria ido lá falar com ela, tipo assim, eu não quero mais ser seu príncipe. Mas era óbvio que ele não ia fazer isso, porque não é assim que funciona uma festa de 15 anos. Ele sabe o trabalho que era, ele sabia a dança, ele sabe que não ia ser assim, tipo, da noite pro dia que ele ia arranjar outro príncipe. Então ele vai. E ela acaba ficando com 2 príncipes que não sabem que o outro também quer ser príncipe. Aliás, o Thiago sabe do Bruno, mas o Bruno não sabe do Thiago. Começa o show da Anitta, que era claramente a maior estrela da festa, porque a maior parte ali não tava nem aí pra Bia, só foi por conta da Anitta mesmo. Porque se fosse as pessoas que realmente estavam ali pela Bia, ia só o Bruno e o pai da Bia. Aí a Jéssica chega e fala pro Bruno que o Thiago é o príncipe. O Bruno briga com a Bia. Depois ele vai pra um canto lá beber suco, porque não tem bebida lá, né? E o Heitor
chega nele e fala pra ele: fica tranquilo, tá bom? O Thiago não quer nada não com a Bia, ele só se aproximou dela pra gente conseguir os convites. Ela ainda é todinha sua. Aí ele fica bravo, arranja briga com o Thiago e vai embora da festa. Mas vamos falar a verdade, gente. O Bruno, ele devia ter ido embora no momento que ele descobriu que foi trocado. Ele fica mais chateado ainda porque a Bia defende o Thiago. Eles vão pra um canto lá, que é onde acontece o primeiro beijo dela. Ela literalmente beijou o Thiago só pra não ser mais bebê. Enquanto eles estão lá fora, a Jéssica vê a cena e arma uma cena pra Bia. Chega a hora da dança, que por algum motivo o Thiago sabia perfeitamente dançar. Mas, gente, ele foi chamado na véspera da festa. Como que ele conseguiu, em menos de 24 horas, aprender toda aquela dança? Como? Nesse momento que eles estão lá dançando, a música para do nada e aparece o vídeo que a blogueira mandou para Jéssica. E a Jéssica pediu pro DJ projetar lá no telão, que era basicamente a conversa dos meninos falando sobre a aposta. A Bia fica brava, o pai dela chega pra tentar acalmar ela e ela chega e fala assim: pai, é tudo culpa sua, eu não queria essa festa, eu não queria nada disso. Mas assim, ela aceitou a festa pelo puro ego de ganhar na discussão com a Jéssica. A culpa não é ele, que ela disse que não precisava da festa, depois de ter dito pra ele que não precisar significa que ela provavelmente queria. Não tinha ninguém obrigando ela a aceitar a festa, não tinha ninguém obrigando ela a se aproximar do Thiago e muito menos a chamar ele pra ser príncipe. Tudo isso aconteceu porque ela quis. Mas tá bom. Aí aquela amiga da Jéssica que mandou o vídeo pra ela briga com ela, fala assim: nossa, quanta maturidade, Jéssica, quanta maturidade. Mas o que ela queria que a Jéssica fizesse com aquele vídeo? Aí a Bia tá lá refletindo sobre tudo que aconteceu. E o Thiago pede desculpas, que obviamente eram falsas. Ele falou tipo assim: não esquece que a gente passou não, tá bom? Significou bastante pra mim. Até alguns minutos atrás ela não significava muita coisa pra ele. Agora mudou assim, do nada. E ela não aceita e só faz tipo assim, quer saber? Só aproveita a festa porque ela realmente é uma boa festa. Aí mostra uma cena do Bruno, assim, no ponto de ônibus, eu imagino, esperando o ônibus chegar, todo tristão. E ali a gente vê, gente, se empenharam tanto na roupa da Jéssica e esqueceram o príncipe. Porque, vamos falar a verdade, que gravata esquisita, a camisa dele era feia, ele tava parecendo um palhaço de circo. A Bia tava incrível, impecável. Mas eles esqueceram que o príncipe tem que estar tão impecável quanto a princesa, quanto a aniversariante. E aí ela, por algum motivo, acha lá no camarim o presente dele, que era um ukulele invisível, aquele que ela tinha mandado pra ele logo no começo do filme. Ele comprou e falou tipo assim: o ukulele pode ser invisível, mas você não é. Mas como é que aquele ukulele foi parar no camarim? Não era pra estar todos os presentes juntos? Porque ele foi barrado de entrar com o presente dele na festa. O único que conseguiu passar foi o Thiago. Como que o ukulele tava lá? Aí ela vê que o ukulele tem uma baita ideia, uma luzinha aparece na cabeça dela. Ela manda uma mensagem pro Bruno, se transforma toda. E a Anitta, que ia dar o show dela, fala tipo assim: olha só, você é a estrela dessa noite. Por que não vai você lá no palco tocar? Aí ela fala tipo assim: nossa, e se eu for lá no palco tocar? Aí ela vai e canta aquela música que ela escreveu. Mas vamos falar, é uma música super hipócrita. O refrão dela fala basicamente que não faz sentido pra ela você rir sem ter achado engraçado e beijar sem ter se apaixonado. Mas na primeira oportunidade que ela teve, ela riu sem achar engraçado e ela beijou sem ter se apaixonado só pra perder o bebê. Aí o show acaba, ela é aplaudida, todo mundo ama aquela música, o Bruno chega lá, fica todo felizão. E aí acaba a festa e ela mostra que tudo continuou igual, mas agora ela tinha uma certa popularidade, porque ela conseguiu se soltar, mostrar a voz dela, literalmente, junto com o Bruno. Os dois começaram a tocar no intervalo, ela sempre mantendo ele na friend zone, porque eles continuaram amigos. Ela começou a ignorar o Thiago, que agora finalmente caiu a ficha de que ele é red flag em pessoa. E a amizade da Jéssica nunca mais foi a mesma, segundo ela. Mas, gente, a amizade delas não era mais a mesma já fazia uns 5 anos. Não foi depois da festa dela de 15 anos que isso mudou.
E bom, gente, esse foi o filme Meus 15 anos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Comentar aí o que você achou desse filme, se você concorda com a minha opinião, se tem mais alguma coisa a dizer sobre o filme que talvez eu não tenha colocado aqui. Se aparecer o botão de hype, clica, por favor. E todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Então, é isso, gente. Até a próxima.